ela nos faz viver o caráter dele. A santificação, ela tem como objetivo desconfigurar todas as estruturas erradas que não provém de Deus, que foram inseridas em nossas vidas ao decorrer de nossas vidas. A santificação, ela vem desconfigurando esse lugar e trazendo em nossas mentes, em nossos corações, em nossas vidas, o padrão dos céus, a realidade dos céus sobre nossas vidas. Por isso que um homem, uma mulher de Deus, eles têm que buscar uma vida de santificação. A santificação, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos sara, ela nos transforma naquilo que Deus realmente criou nós para ser e viver nessa terra. Batalhe pela vossa santificação. Sem santificação é impossível ver a Deus, é impossível agradar a Deus. Esse é um chamado para nós como igreja. Amém? Pode se sentar. Abre comigo em Mateus. Mateus 25:14. Quero trazer uma palavra sobre instrução financeira. E amados, dentro do meu coração há uma indignação do Espírito. E essa indignação, ela é gerada pelo Espírito de Deus. Por quê? Sempre quando há uma necessidade, vai haver um chamado. Eu estou indignado que a nação brasileira, 79,2% da nação brasileira está endividada. Amado, isso aí tem que gerar uma revolta, uma indignação no Espírito. E você já vai entender isso. Por que me gera uma revolta? Segundo o censo, aproximadamente 55% da nação brasileira se diz cristã. Mas se 55% da nação brasileira se diz cristã e 79,2% da nação está endividada, a conta não fecha. Ela não fecha. O reino dos céus é um reino de endividados. O reino dos céus é um reino de pobreza. O reino dos céus é um reino de miséria. Sim ou não? Então essa não é a realidade de Deus. Esse não é o padrão de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler até o 17. Mateus 25:14-17. Digo também que o reino dos céus será como o Senhor, que ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. A cada um, e deu a cada um conforme a capacidade pessoal. E em seguida partiu em viagens. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e investiu e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que receberá 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto,
o que tinha recebido um talento, afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar conta com eles. Olha isso. Então o servo que receberá 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, e eis que mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em suas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Assim também aproximou-se o que receberá 2 talentos e relatou ao Senhor: 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 que ganhei. O servo lhe disse: muito bem. O Senhor lhe disse: muito bem, Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito te confiarei em tuas mãos para administrar. Então participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas um talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhes aonde não planta e ajunta onde não semeaste. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semei. Então, por isso, ao menos devia ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta mais em juros. Amados, a parábola dos talentos, ela ensina sobre responsabilidade, fidelidade e bom uso dos dons, dos recursos que Deus confia a cada um de nós. Entenda, cada um de nós tem habilidades, bens, oportunidades para multiplicá-los em benefício, em testemunho, com o objetivo da expansão do reino dos céus na terra. É por isso que o Senhor nos confiou vidas, é por isso que Deus nos deu talentos, é por isso que Deus nos dá oportunidades, é por isso que Deus abre portas, é por isso que Deus nos dá recurso, com o objetivo de testemunhar a grandeza do reino de Deus na terra. Então, não desperdice. Todos nós prestaremos conta diante disso. Na Bíblia, um talento, olha só, era uma unidade de peso de valor monetário muito grande. Aqui a gente, quando olha, parece que aquela pessoa ganhou pouco, mas não. Eles ganharam algo muito grande. Entenda isso. Ela era equivalente a cerca de 30 ou 35 quilos de ouro ou prata. Isso é muito, principalmente para a época. Isso era o equivalente a 6.000 denários. 6.000 denários era o equivalente na época a 6.000 dias de trabalho. Olha só. Então imagine, aquele que ganhou 5 talentos é o equivalente a 30.000 denários. Aquele que ganhou 2 é o equivalente a 12.000 denários. Aquele que ganhou pelo menos um, é o equivalente a 6.000 denários. É o equivalente a 6.000 dias trabalhados. 6.000 dias seu trabalhado vale muito ou não? Sim. Então foi isso que esse homem ganhou. E o que isso quer nos ensinar? Versículo 14:
Deus confia os seus bens aos seus servos. Deus confiou talentos, oportunidades, bens, recursos na mão de todos que estão aqui. Ele já fez isso. Segundo ponto, versículo 14: Deus nos dá conforme a nossa capacidade pessoal de administração. Entenda, a nossa vida hoje, ela é o resultado da nossa administração passada, da nossa capacidade administrativa dos recursos que chegam nas nossas mãos. Às vezes as pessoas estão reclamando com Deus, questionando Deus, mas Deus ele não pode dar mais, porque a capacidade administrativa pessoal da pessoa não é uma capacidade administrativa de multiplicação e testemunho do reino de céu na terra. Por isso que Tiago vai dizer: vocês pedem e pedem mal, não recebem porque pedem para o vosso próprio deleite. Entenda isso. Amados, eu tenho estudado sobre educação financeira e um dos maiores desafios da administração financeira é vencer o prazer momentâneo. Aquele prazer de gastar, de ver. Entenda, se você foi comprar algo que você não precisava e você chegou naquela promoção, meu Deus, 40% de desconto, vou comprar, tá barato, mas você não precisa daquilo, você não economizou 40%, você gastou 60%. Você entende? Isso dá crise, nossa. Porque nós estamos entrando num efeito manada de gastos para ficar aprisionado num lugar que Deus não quer que nós estejamos. Deus não quer que nós estejamos nesse lugar. Versículo 17 e 18, 16 e 17: o que ganhou 5 e 2 imediatamente saíram para investir. Todo investimento gera multiplicação. Eles saíram imediatamente, eles tinham pressa. O que é isso? Uma mentalidade de multiplicar aquilo que lhe veio às mãos. Isso é um comportamento, isso é uma mentalidade. Versículo 18, ele vai nos ensinar ali sobre o servo que teve medo. Entenda, o medo é uma fortaleza que nos impede de viver as oportunidades que Deus nos dá. O mau administrador sempre leva o seu recurso para onde? Para o buraco. O que aquele mau administrador fez? Ele leva para um buraco. E esse é o perigo sobre nossas vidas: levar as oportunidades, os recursos, os dons, a nossa vida para um buraco. Isso é muito sério. Hoje eu estou dando uma pincelada, mas eu vou pregar mais profundo isso. Entenda isso. O mau administrador sempre se isola e se esconde em relação aos seus recursos. Quando aparece, a bomba já está estourada. 3 características de uma pessoa fracassada. 3. Ela dá desculpas, ela reclama e ela sempre arruma um culpado. Três características de uma pessoa fracassada. Entenda, a mensagem central é que esperar a volta de Jesus não é um ato passivo, mas que nós devemos ser administradores ativos
nós devemos pegar os dons, os talentos, as oportunidades que Deus nos dá e multiplicar, potencializar, fazer com que o reino dos céus avance, fazer com que minha família se desenvolva, cresça financeiramente, cresça ministerialmente, cresça nas oportunidades que Deus dá. Você olhando para trás, Deus já te deu oportunidades boas de trabalho, de negócios, mas você olhando para trás, você analisa se você desperdiçou ou se você multiplicou isso que Deus deu. Esse ano nós vamos ter uma reviravolta nas finanças da igreja. Nós vamos formar um grupo, vamos entender a mentalidade, quem está endividado, e vamos começar a mudança de si. Porque não adianta nós querer mudar o Brasil se nós não começar pela nossa casa. Entenda, se metade dessa igreja estiver endividada, nós não avançamos como igreja. Nós não avançamos. Ali diz, entenda, aquele que foi um mau administrador, o que estava na mão dele passou para a mão dos outros. Todas as vezes que você paga juro por uma conta atrasada, você está tirando da expansão do reino dos céus na terra, e você está tirando de um propósito que também Deus queria cumprir na tua casa. E isso está indo para a mão de outra pessoa. Entenda, multiplicação é o que? Galardão, é prêmio. Pagar juro é punição. Grava isso. Toda vez que nós pagamos juros, nós estamos sendo punidos. Toda vez que nós estamos pagando juros, nós estamos transferindo o recurso que Deus nos deu em nossas mãos para a mão de outro. Amém? Se coloque de pé. O Senhor nos deu os princípios. E quem crê que nós podemos ter uma virada de ano radical esse ano? Eu creio. E eu quero ver muitos testemunhos de irmãos que começaram o ano de uma maneira e terminaram o ano de outra. Só que isso, se não vir um arrependimento em nosso coração, se isso não vir uma indignação, não, Senhor, eu quero ter uma mudança, eu quero ter uma transformação, eu quero entrar nesse lugar. Porque os filhos de Deus testemunham a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pelos dízimos, pelas ofertas, queremos orar, te pedir perdão por todo o pecado, na má gestão que nós tivemos. Queremos iniciar esse ano já dessa maneira, te pedindo perdão por toda a nossa má administração, por todas as vezes que erramos, que calculamos errado, que gastamos com coisas que deram mais prazer à nossa carne do que prazer ao teu coração. Senhor, quebra toda a ansiedade em gastar na hora errada, no tempo errado, em querer conquistar as coisas no tempo errado, Senhor. Há um tempo para todas as coisas, há um modo, Senhor, que o Senhor nos ensina a chegar lá. Nos ajuda, Senhor, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá inteligência, nos ajuda, Senhor, como igreja, em nome de Jesus. Amém? Pode trazer o seu dízimo, sua oferta. Amém, amados? Seja fiel com o Senhor e seja fiel na sua administração.